Meus irmãos que estão em casa, podeis sentar. E nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus. E nós precisamos da intercessão dos santos que estão ouvindo esta palavra em suas casas, os poucos que estão aqui auxiliando neste trabalho. Glória a Deus. Nós pedimos que os irmãos orem para o Senhor nos dar a palavra. Amém? Paulo disse, ore para que Deus me dê a palavra no abrir da minha boca. Louvado seja Deus para sempre. Vamos abrir a Sagrada Escritura, continuando aquele assunto glorioso que o Senhor nos deu desde terça-feira da semana passada, domingo e hoje, no livro de 1 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre Acabe e a sua luta com o rei da Síria, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, capital Damasco até hoje. E, meus irmãos, nós vemos aqui, capítulo de número 20, versículo 30, por gentileza, pastor Múcio, sempre com o seu vozeirão, para nos ajudar na leitura sagrada. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Glória a Deus. Meus amados irmãos, semana passada nós vimos que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele levantou-se contra Israel com muita soberba, com muita arrogância, com muita prepotência, e ele resolveu destruir o reino de Israel, para seu prazer, para sua glória, para sua fama. Ele achou que destruindo Israel, ele ficaria famoso, ele ficaria na história. E nós sabemos que Israel estava governado, o reino do norte, estava governado pelo rei Acabe, e nós já vimos, já estudamos, com a ajuda de Deus, que o rei Acabe, ele estava fora da direção de Deus. Ele casara com Jezabel, ele tivera problemas, né, espirituais, e agora, irmãos, vem uma guerra. Mas nós aprendemos também que a graça de Deus é para quem não merece. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça não é produzida pelo homem. A graça vem ao encontro de quem não merece. E a graça de Deus foi para Acabe e foi para o reino de Israel, apesar dos pecados, apesar das desobediências, da idolatria, das maldades, da perseguição aos profetas. E, meus irmãos, Deus deu vitória a Acabe 2 vezes. A primeira guerra foi nos montes, Deus deu vitória. A segunda guerra foi nos vales, Deus deu vitória. E Ben-Hadad, que estava muito arrogante, que estava muito soberbo, nós vemos, irmãos, que ele chegou lá ameaçando tudo. A síndrome do eu posso, a síndrome do eu faço, a síndrome do eu não tenho satisfação a dar a ninguém, se apoderou de Ben-Hadad, o rei da Síria. E ele chegou lá brutal, ele chegou lá irado, mandou uma ameaça, se aproveitando da força do seu exército, se aproveitando da força bélica que tinha, do poder que tinha. Mas quem tem poder e quem tem força não é para fazer o mal, é para servir. Quem mais tem poder e tem força é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas Ben-Hadad não entendia isso. Ben-Hadad se aproveitou que tinha muitos soldados, Ben-Hadad se aproveitou que tinha muitas armas, muitos carros de guerra, e disse: eu vou acabar com o povo de Israel para mostrar que eu posso, para mostrar que eu faço e para mostrar que eu não tenho satisfação a dar a ninguém. E nós vamos refrescar a memória da arrogância de Ben-Hadad, rei da Síria. No mesmo capítulo 20, versículo 3, ele manda um recado de ameaça para o povo de Israel. 33, melhor dizendo. Capítulo 20, versículo 33. Olha as palavras soberbas de Ben-Hadad. E aqueles homens tomaram isto... Perdão, meu querido. É 3 mesmo. Glória a Deus. 1 Reis 20, versículo 3. Glória a Deus. E disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Mas, irmão, já pensou? Ele se aproveitou da força que tinha, do exército que tinha, da potência que era, e chegou para o pobre do reino vizinho de Israel, que era um reino humilde, e disse: eu vou tomar suas mulheres, eu vou tomar os seus melhores filhos, eu vou escravizar tudo, e vou levar toda a sua prata, e vou levar todo o seu ouro. Isso é uma arrogância, isso é uma prepotência, isso é um absurdo, uma soberba sem limites. Sair da sua casa e ir para a casa do vizinho, dizer: eu posso e eu vou tomar suas mulheres, eu vou tomar os seus melhores filhos, eu vou tomar sua prata, eu vou tomar seu ouro, eu vou deixar você de esmola, eu vou deixar você sem nada. Era essa a natureza de Ben-Hadad, rei da Síria. Irmãos, ele era tão perverso que ele disse que até o pó de Samaria ele iria arrancar. E se fosse hoje, ele diria: eu vou passar para Tró. Se fosse hoje, ele diria: eu vou passar para Tró, vou arrancar tudo, vou derrubar tudo que você tem, vou derrubar suas casas, vou derrubar sua cidade, vou passar para Tró e vou arrancar até o pó de Samaria, porque eu quero ver sua desgraça acabe, eu quero ver o povo de Israel na miséria, eu quero ver o povo de Israel acabado. Observe a audácia daquele rei soberbo Ben-Hadad. Versículo de número 6, por favor. Todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Agora o 10. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Olha que arrogância. Ele disse: eu tenho muita gente, eu tenho muitas pessoas, eu tenho muitos soldados. Se eu mandar meus soldados aí, o pó de Samaria, ele juntando com as mãos, não será suficiente para encher as mãos daqueles que me seguem. Aleluia! Soberba, arrogância, prepotência, coração mau, coração perverso, coração destruidor, ameaçando tomar as esposas, ameaçando tomar os melhores jovens, ameaçando tomar a riqueza, deixar de esmola e ameaçando até rapar o pó da cidade de Samaria. Aleluia! Meus amados irmãos, mas é muito perigoso ser soberbo. É muito perigoso ser arrogante, porque essa doença atacou primeiro um anjo. Quem primeiro foi atacado pela soberba e pela arrogância foi um anjo chamado Lúcifer, conforme a Vulgata latina. Portador da luz, na nossa Bíblia diz: tu eras o portador da luz, em latim, Lúcifer, aquele que leva a luz. Era um anjo tão bonito que o nome dele era Lúcifer, aquele que leva a luz. O primeiro que foi atacado por isso foi Lúcifer.
Deus deu tanta coisa a ele, Deus deu tanta coisa, como está escrito em Ezequiel, no profeta Ezequiel, que ele ficou soberbo e arrogante e achou que não tinha limites, achou que podia tudo, achou que poderia fazer o que quisesse e achou que não tinha satisfação a dar a Deus e nem a ninguém. E a Bíblia diz que Deus abomina o soberbo. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, nós temos uma revelação do Espírito Santo muito forte. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5 e versículo 5. Por favor, leia. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A desgraça de Ben-Hadad foi a soberba. A violência, a agressão, a maldade, a perversidade de querer destruir as famílias, de querer destruir a cidade, de querer levar riqueza, de querer deixar o povo de esmola e de querer arrastar até o pó da cidade. Com a soberba e a arrogância, porque tinha muita gente, porque tinha muitos cavalos, porque tinha muitos carros, porque tinha muita gente, ele disse, o povo que me segue. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Que grande engano. Aquele povo não era dele, aquele povo é de Deus. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se você tem muita gente que lhe acompanha, se você domina muita gente, seja humilde, porque aquele povo não é seu, aquele povo é de Deus. Não põe isso, não deixe isso subir para a cabeça. Você veja que ele disse, o pó de Samaria não dá para encher as mãos do povo que me segue. Meu querido, que cegueira, que soberba. Glória a Deus. Você está colocado ali, não é para manipular aquele povo. Você está colocado ali, não é para ser o senhor daquele povo, mas é para ser o servo, porque o povo é de Deus. Do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Glória a Deus. Aleluia. Aí o apóstolo São Pedro disse que Deus resiste ao soberbo. Eu fui procurar a palavra resistir com os meus amigos que entendem de grego, e eles disseram que a palavra resistir é como se uma pessoa viesse no caminho e outro se atravessasse à sua frente e colocasse uma lança no seu peito. Resistir quer dizer pegar uma lança e botar no peito da pessoa. Uma pessoa com uma lança no peito vai mais para onde? Não vai mais a lugar nenhum. Diz que Deus resiste ao soberbo. Deus pega a lança e Deus atravessa-se na frente do soberbo e coloca uma lança no peito dele. Foi o que Deus fez com Ben-Hadad. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes ele dá o seu favor, aos humildes, aos que amam, aos que temem a Deus, aos que obedecem a Deus, àqueles que buscam a glória de Deus e o bem do próximo. Deus dá graça, Deus dá favor, Deus dá bênção. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele disse que ia fazer isso. Provérbios 16 e 18 tem outra revelação a respeito da soberba. Tem outro esclarecimento de Deus. O Espírito Santo revelou ao autor de Provérbios 16 e 18 sobre a soberba. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aleluia. A soberba precede a ruína. Todas as pessoas soberbas e arrogantes, elas serão arruinadas. Todas as pessoas soberbas e arrogantes não têm futuro. Todas as pessoas soberbas e arrogantes, elas cairão. Porque a Bíblia diz que Deus diz que, em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína. Quer dizer, ela caminha antes da ruína. Sempre atrás da soberba vem a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Aleluia.
Foi o que aconteceu com Ben-Hadad. Vocês sabem que ele perdeu a guerra. Vocês sabem que morreram 100 mil soldados. Do povo que ele disse que lhe seguia, morreram 100 mil soldados. Glória a Deus. Ele disse que ia tomar as mulheres, ele disse que ia tomar os melhores jovens, ele disse que ia levar o ouro, ele disse que ia levar a prata, e ele não levou nada. Foi derrotado. Porque Deus agiu. Quem foi que derrotou? Foi o exército de Israel? Foi não. Nós vimos na semana passada que o exército de Israel era semelhante a 2 pequenos rebanhos de cabras. E o exército dele, o exército do rei da Síria, de Ben-Hadad, diz que cobria a terra. Então não foi Israel que venceu. Quem venceu foi Deus. É Deus quem vence. Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Jesus chama seu povo de pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. Aleluia! Porque Deus está à vossa frente, porque Deus está com vocês, porque Deus trabalha em favor de vocês. Não foi o exército de Israel que venceu, foi a graça de Deus, foi o poder de Deus. Morreram 100 mil soldados dos sírios por mãos de 2 pequenos rebanhos, parecendo 2 pequenos rebanhos de cabra. 2 pequenas guarnições de exército, parecendo 2 pequenos rebanhos de cabras. Foi Deus. E aí eles correram para a cidade de Afeca, foi onde nós terminamos semana passada. Foram se esconder em Afeca, uma cidade fortaleza do rei Ben-Hadad, e quando eles entraram na cidade, os que escaparam da morte entraram na cidade, o muro caiu e matou 27 mil sírios. Aleluia! Eles caíram na estrutura que eles mesmos fizeram. Eles fizeram uma estrutura para se proteger e eles morreram na própria estrutura que fizeram para se proteger. Aleluia! É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha com os soberbos, com os arrogantes. Eles criam uma muralha para se proteger e a muralha que eles mesmos fizeram cai sobre eles. Oh, aleluia! Glória a Deus, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça somente aos humildes. Quem quiser graça de Deus, quem quiser bênção de Deus, desça. Quem quiser bênção de Deus, tenha bom coração. Quem quiser bênção de Deus, tenha boas palavras. Quem quiser bênção de Deus, seja obediente. Quem quiser bênção de Deus, seja humilde. Senão, o muro de Afeca vai cair sobre você. A própria estrutura que o rei Ben-Hadad fez, caiu sobre si e sobre seus soldados. Ele escapou, mas escapou numa situação de derrota. Por favor, vamos ler o versículo 32, a situação dele. Versículo 30, do Ben-Hadad, morreram 100 soldados, 27 mil morreram debaixo do muro de Afeca. Certamente houve um terremoto e o muro caiu sobre os 27 mil soldados dele, a fortaleza que ele fez e a situação dele. Por favor, versículo 30. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27 mil homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de casa em casa. Aleluia. A minha Bíblia diz, escondendo-se de câmara em câmara. Diz que ele fugiu sozinho. E foi se esconder. Uma hora estava escondido numa casa, outra hora estava escondido em outra, assombrado. Aleluia, assombrado, perdeu a paz. Diz que ele ficou se escondendo de câmara em câmara. Uma hora se escondia numa casa, outra hora se escondia numa tapera, outra hora se escondia num buraco, outra hora se escondia numa caverna, e assombrado, olhando para o lado, sem paz, com medo da morte. Louvado seja Deus. O fim do soberbo é de morrer. Os seus dias são de assombro, sem paz, sem a graça, sem a bênção. Glória a Deus, escondido, se escondendo de câmara em câmara, correndo de um lugar para outro, procurando proteção, procurando abrigo. Oh, aleluia. Triste o fim do soberbo. Triste o fim. E lá na frente ele teve um fim triste. Não vai dar tempo de pregar hoje. É muito lá mais adiante. Ele teve um fim miserável. Aquele homem soberbo e arrogante teve um fim miserável. Mas por enquanto não foi o fim dele. Por enquanto ele ficou se escondendo de câmara em câmara. Sem a paz. Com medo. Assustado.
Glória a Deus, não tinha remédio que desse jeito, não tinha calmante, se fosse hoje, não tinha Rivotril, não tinha, sei lá, tantos outros, eu não sei o nome, glória a Deus. Tanto remédio que tem aí para essas coisas, não serviriam se fosse hoje. E os que tinham naquela época, ele tomava e não servia, assombrado, escondendo-se de câmara em câmara. Se você não servir a Deus na beleza da sua santidade, o seu fim é o fim de Ben-Hadad. Se você não for humilde, se você for arrogante e prepotente, o seu fim é o fim de Ben-Hadad. Sem a paz de Deus, se escondendo de câmara em câmara, fugindo para um lado e para o outro, assombrado, sem a paz de Deus. Mas, irmãos, ele foi estratégico. Ele foi estratégico, vamos ler o versículo 31. Ele chamou alguns dos seus soldados que escaparam, chamou alguns dos seus servos, e ele criou uma estratégia. Ele era estrategista. Veja o versículo 31, por favor. Então lhe disseram os seus servos: eis que lá temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Aleluia. Os servos dele, os assessores, lhe deram um conselho. Disse: olha, nós ouvimos falar que os reis de Israel são reis clementes. O que é uma pessoa clemente? É uma pessoa bondosa, piedosa, perdoadora. Clemente quer dizer isso. Os servos de Ben-Hadad fizeram uma reunião com ele e disseram: Ben-Hadad, venha cá, para aí um pouquinho, toma uma garapazinha aqui para a gente conversar com você. Glória a Deus. Eu ainda sou do tempo que dava garapa a quem estava nervoso. Acho que morreu muita gente diabético sem saber. Glória a Deus. Mas eu ainda sou desse tempo. Acho que ele, meio doido, meio assombrado, os servos disseram: beba aqui uma garapinha para a gente conversar com você. Ben-Hadad, nosso rei, olhe, nós ouvimos falar que os reis de Israel, eles são clementes. Por que eles disseram isso? Porque Acabe, com toda a desgraça, mas Acabe ainda conhecia alguma coisa da lei de Deus. E os outros reis das nações vizinhas eram piores do que Acabe. Os pagãos eram piores do que... Olha, Acabe, um cabra ruim daquele, mas perante os outros, ele ainda era um rei clemente. Imagina os reis das nações vizinhas. Se Acabe, uma coisa daquela, ainda era melhor do que os das nações vizinhas, imagine a maldade e a perversidade das nações vizinhas. Eles disseram: nós ouvimos falar que os reis de Israel são reis clementes, eles são bons. Vamos lá, vamos falar com ele para ver se ele não manda matar você. Vamos falar com ele para ver, vamos nos humilhar, vamos fazer aqui uma dramatização. Vamos colocar pano de saco, vamos nos vestir de pano de saco. Os irmãos sabem que pano de saco representa humilhação, pano de saco representa pobreza, pano de saco representa quebrantamento. Vamos vestir pano de saco e vamos colocar cordas na nossa cabeça, ou seja, ao redor do pescoço. Por quê? Por que pano de saco? Já expliquei. E por que cordas? Quando alguém chegava perante outro com uma corda enrolada no pescoço, era dizendo: eu mereço morrer, mas tenha piedade. Era um símbolo, era uma linguagem simbólica daquela época. Se alguém colocasse uma corda no pescoço enrolada e chegasse perante alguém e se ajoelhasse, estaria dizendo: eu mereço morrer enforcado, mas tenha misericórdia de mim. Era uma linguagem simbólica daquela época. E eles foram, os servos de Ben-Hadad foram. Ele não foi, mandou os servos. Glória a Deus. E os servos de Ben-Hadad chegaram lá no rei Acabe com roupa de saco, se fingindo de humildes, e com corda no pescoço, quer dizer, reconhecendo que merecia morrer, mas foram lá pedir clemência, foram lá que poupasse a vida de Ben-Hadad. Glória a Deus para sempre. Versículo 32, por gentileza. Aleluia. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele:
pois ainda vive, é meu irmão. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o pobre do Acabe foi enganado. Caiu na onda da falsa humildade dos servos de Ben-Hadad. Aleluia. Caiu na onda, eles se fingiram de humildes, se fingiram de vencidos, se fingiram de que se reconheciam culpados. Glória a Deus, irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado que esse povo de Ben-Hadad, ele anda solto ainda por aí afora. Eles estão nas mídias, né? Ainda hoje eu vi um cidadão falando de democracia, falando de Estado democrático de direito. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. E a gente conhece que tudo aquilo é pano de saco e corda no pescoço, para enganar os incautos. Depois que pega o poder, a democracia vai para o beleléu. Aleluia. Irmãos amados, o pobre do Acabe, quando viu aquela encenação, o Acabe se quebrantou. Disse, o bichinho está convertido. O bichinho está quebrantado. Veio com roupa de saco e veio com corda enrolada no pescoço, com um discurso de humildade, com um discurso de quebrantamento. E Acabe, coitado, disse, ele está vivo ainda? Só Ben-Hadad, seu servo, dizendo que era servo, aleluia, com a corda no pescoço, e disse, ele mandou dizer que o Senhor poupe a vida dele. Deixe ele viver. E ele disse, ele ainda vive? Quando olhou a situação, disse, pois ele é meu irmão. Meus amados irmãos, é preciso discernimento. Infelizmente, tanta gente que é enganada, porque tem o mesmo espírito de Acabe, se engana. Se engana com falácia, se engana com conversas, se engana com discursos mentirosos. Louvado seja Deus para sempre, bendito seja o nome do Senhor. E ele se enganou, mas irmão, é preciso vigilância. Ainda hoje no caminho eu ouvi um irmão falando de uma pessoa que é crente, mas enganada. Uma pessoa que é crente, mas a mente é totalmente enganada. Mas a pessoa ser enganada não é de agora não. Quantos crentes que são enganados também? Por quê? Porque Acabe era crente. Um crente fraco, mas era crente, mas foi enganado. Nós vemos na Bíblia, irmãos amados, outros homens que foram enganados. Por exemplo, Samuel. Samuel foi enganado. Samuel, quando viu Eliabe, glória a Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel 16:6, quando Samuel, o profeta, viu Eliabe, alto, atlético, guerreiro, e quando Eliabe entra na casa de Jessé, ele diz, é esse o ungido do Senhor, é essa a presença dele, é de ungido do Senhor. Veja aí, por favor. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Depois coloca o 7. Olha, ele diz, é esse, o ungido é esse. Caba vistoso, alto, corpo atlético, de guerreiro. Samuel se enganou. E Samuel era profeta. Cuidado para não se enganar. Aleluia, Acabe se enganou. Com aquelas cordas, com aqueles panos de saco, com aquela dramatização, ele se enganou. E Acabe, o profeta Samuel se enganou. Aí o que foi que Deus disse a Samuel? Versículo seguinte. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ah, glória a Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está dentro dos seus olhos, pois o homem vê o que está dentro dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Até o profeta Samuel se enganou.
E quantos cristãos que estão enganados, que não têm visão, que se enganam com o povo de Ben-Hadad, que se engana com falácias. Louvado seja Deus para sempre. É preciso o dom de discernir, como Pedro. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, Ananias e Safira, que chegaram na igreja, também vestido de pano de saco, no sentido figurado, também se fingindo de humilde, também trazendo uma oferta mentirosa, que não era realidade, para ganhar ponto. Mas Pedro disse assim, em Atos, capítulo de número 5, versículo 25, Pedro não foi enganado. Pedro não foi enganado, Pedro não. Pedro tinha visão, Pedro tinha discernimento. A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo. Glória a Deus, é 5. Atos 5 e 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Eu creio que me equivoquei, então deve ser o 4. Glória a Deus. Glória a Deus. 3, por favor. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha, ele chegou ali tentando enganar Pedro, mas não conseguiu não. Pedro tinha o dom de discernimento. A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo. Quando você vê um crente enganado, quando você vê um crente que foi lesado, é porque ele está faltando o dom de discernimento. Aleluia! Glória a Deus! O pobre do Acabe foi enganado porque faltou o dom de discernimento. Aí quando viu os camaradas vestidos de saco com cordas no pescoço, fingindo humildade, fingindo submissão, ele disse, é meu irmão. Aleluia! Eliseu também não se enganava não. Vocês estão lembrados que Geazi tentou enganar Eliseu? Estão lembrados? Geazi tentou enganar Eliseu. Foi atrás de Naamã, recebeu roupas caras, recebeu ouro, recebeu meio mundo de coisa de Naamã, e foi escondido, voltou escondido, e a Bíblia diz que ele colocou as coisas dele, escondeu as coisas que ganhou, e quando chegou na presença de Eliseu, Eliseu disse, para onde foste, Geazi? E ele disse, teu servo não foi nem para uma nem para outra parte. Geazi, porventura não foi contigo o meu coração, quando tu foste atrás de Naamã, tu mentiste, tu contaste uma história mentirosa, tu ganhaste ouro, tu recebeste vestes para vender, roupa cara, barra de ouro. Você não tem, vamos dizer na linguagem nordestina, você não tem jura não? Você pensa até que eu não sei o que é que você quer comprar. Você quer vender esses objetos para comprar terra. Você quer comprar terra. Você quer comprar olivais. Você quer comprar vinhas. Você quer comprar servos. Você quer comprar animais. Eu sei até, Deus me revelou até o que é que você pretende comprar. Aí é discernimento. Aí é o dom de palavra da ciência. Já não é mais nem discernimento. É o dom de palavra da ciência. Enxergar o enxergável e ver o invisível. Louvado seja Deus para sempre. Igreja de Deus, nós precisamos ter discernimento para não sermos enganados pelos servos do rei da Síria, Ben-Hadad. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas aí o coitado do Acabe, sem discernimento espiritual, disse, ele ainda está vivo? Eu pensei que ele tinha morrido. Ele ainda está vivo? Então ele é meu irmão. É meu irmão. Diga a ele, está tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Foi como Ló. Irmão triste do crente que não tem visão espiritual. Para ele é tudo a mesma coisa. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele não sabe distinguir. Ele não sabe discernir. Vocês estão lembrados de Ló? Gênesis 19, 5 a 7. Ló foi morar em Sodoma. E lá em Sodoma, Ló foi morar ali, perdeu a autoridade. Quando os anjos vieram para sua casa em forma de homens, os sodomitas quiseram arrombar a porta e Ló chama aquele povo de irmãos. Ló chama os sodomitas de irmãos. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 19, versículo 5. Glória a Deus, por favor, 5 a 7. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-os para fora, para nós, para que o conheçamos.
Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Aleluia. Ó, irmão, chamou os sodomitas de irmãos, meus irmãos. A pessoa, quando não tem discernimento, ele não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que agrada a Deus e o que não agrada. A mente dele é pervertida. A mente dele não tem discernimento. Você vê que Acabe disse, ele é meu irmão. E o Ló também chamou os sodomitas de meus irmãos. Já Jesus é diferente. Jesus, ele não tem discernimento, ele é o discernimento. Jesus não tem discernimento, ele é. Tudo que é divino está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver já Jesus, o discernimento de Jesus. Diferente de Acabe, diferente de Ló, em São Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50, nós vemos o discernimento. Nós vemos o discernimento do Senhor Jesus, que ele é o próprio discernimento. Prossiga. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falhar-lhes. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia! Olha a diferença de Jesus. Enquanto Acabe achava que Ben-Hadad era seu irmão, enquanto Ló achava que os sodomitas eram seus irmãos, Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia! Bendito seja Deus para sempre. Não é que ele estava negando a mãe dele, porque ela também está inclusa nos que faziam a vontade do Pai, né? Ela foi bem-aventurada porque ela creu, ela obedeceu. Não é que ele estava desprezando a mãe, mas ele estava revelando uma verdade. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é discernimento. É saber distinguir as coisas. É saber discernir as coisas. É ter um senso crítico das coisas. A pessoa, quando perde a graça de Deus, ele fica com a mente confusa, ele não sabe mais o que é a verdade, o que é a mentira, quem está certo, quem está errado. Ele inverte os valores. Quem está certo, ele diz que está errado, e quem está errado, ele diz que está certo, porque a mente dele é a mente de Acabe, é a mente de Ló. Glória a Deus. Mente confusa que não tem o senso de discernir. Glória a Deus das alturas celestiais. É meu irmão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos voltar para 1 Reis. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 33. Olha a besteira do Acabe. Glória a Deus. Olha a tolice. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. Oh, meu Deus. Quem foi que ele botou no carro dele? Ben-Hadad. Ele acreditou naquela roupa de saco. Ele acreditou naquelas cordas no pescoço, sinal de humildade. Ele acreditou que o discurso era verdadeiro e colocou no carro. Leia de novo essa passagem que ele colocou no carro, na carruagem, por favor. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. Oh, irmãos, o que significa subir ao carro? Subir ao carro fala de partilhar. Subir ao carro fala de confiança, porque você só carregava no seu carro, e até hoje você só carrega no seu carro pessoas que você confia.
Aí o pobre do Acabe pegou Ben-Hadad e disse, deu a mão a ele e disse, sobe no meu carro. Você precisa ter cuidado com quem você coloca no seu carro. Você precisa ter cuidado com quem você convida para estar junto de você. Porque tem muita gente vestida de saco. Tem muita gente com corda no pescoço e falando manso e humilde e a carinha de anjo. E na realidade não é. Quantas vezes qualquer um de nós pode cair nisso, né? Você vê que o Acabe pega a mão de Ben-Hadad e diz, você é meu irmão e suba aqui no meu carro. E continuaram a viagem, Acabe com Ben-Hadad no seu carro. Ele deu um voto de confiança a uma pessoa indigna, porque Ben-Hadad era tudo fingimento, aquela humildade era fingimento. E quantas vezes nós nos enganamos, nós nos equivocamos? Quantas vezes nós damos confiança, colocamos alguém no carro, colocamos alguém para ajudar, coloca alguém para gerenciar sua empresa, coloca alguém para uma coisa de responsabilidade, uma coisa grande de responsabilidade, dê a mão, coloca no carro e depois ele quer empurrar você do carro. Aleluia! Foi o que aconteceu com Acabe, falta de discernimento. Embora que qualquer pessoa pode se equivocar, porque o profeta Samuel se equivocou. O profeta Samuel se equivocou. Aleluia! Ele se equivocou com Saul e se equivocou com Eliabe. E também quando ele viu Saul, ele disse, esse é o ungido do Senhor. Glória a Deus. E Eliabe também. Então, meus irmãos amados, ele colocou o Acabe no carro. Isso é sinal de deu confiança para ele. O Acabe colocou o Ben-Hadad no carro. Vem para o carro. Mas, irmãos, olha, e aconteceu uma coisa parecida com essa no tempo de Jeú. Vai acontecer mais na frente com Jeú. Jeú foi outro rei que se levantou. E Jeú foi destruir a casa de Acabe. Isso foi depois. Jeú foi destruir a casa de Acabe e encontrou um crente sincero, que era da família dos Recabitas. Isso está em 2 Reis 10. É só virar um pouquinho as páginas da Bíblia. 2 Reis, capítulo 10, quando Jeú encontra-se no versículo 15. 2 Reis 10 e 15. Aleluia! Por favor, leia. Quando Jeú se encontra com Jonadab, filho de Recabe. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab, é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir ao carro. Aleluia. Aqui nós vemos um caso semelhante. Pouco tempo depois, nós vemos que Jeú ia fazer uma obra mandado por Deus, destruir o mal, destruir a casa de Acabe, destruir os sacerdotes de Baal, destruir a idolatria. E ele encontra no caminho Jonadab, filho de Recabe, que era dos Recabitas, um povo, uma tribo nômade que morava em Israel, que era temente a Deus, que era fiel a Deus, que adorava a Deus, que tinha serviço prestado a Deus. E ele, quando encontra Jonadab, ele para o carro e ele diz, Jonadab, o seu coração é reto com o meu coração, como o meu coração é reto com o seu? Jonadab disse, é. Ele disse, então me dê a mão e suba no carro. Aleluia! Só pode subir no carro se o coração do indivíduo for reto com o seu coração. Aleluia! Eu fui procurar na Bíblia Viva, uma nova versão que saiu, é a 3ª edição da Bíblia Viva. A pergunta foi essa, você é leal para comigo como eu sou leal para com você? E ele disse, sou. Você é leal. Reto é o teu coração com o meu coração, quer dizer, você é leal. Você corresponde, você pensa como eu penso, você está pronto para me ajudar, você tem os mesmos ideais. Eu fui para a Bíblia do Peregrino, que é uma outra tradução, diz assim, estás lealmente do meu lado como eu estou contigo? E ele disse sim. A nova tradução da linguagem de hoje, será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Ele disse sim, então suba no meu carro. NVI. Glória a Deus. Eu li a NVI, não
não foi suficiente. Eu achei essas 3 boas. Glória a Deus. Você é leal para comigo como eu sou leal para com você? Aleluia. O seu coração é leal para comigo? Glória a Deus. O pobre do Acabe pensou que aquelas cordas no pescoço, aquela roupa de saco, aquela fala penosa, ele pensou que era lealdade. E colocou, chamou de meu irmão e colocou no carro. Aleluia. Que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor nos ajude para entender quem é reto, quem é leal e quem não é. Que nós precisamos orar muito. A Bíblia diz que Jesus, quando foi escolher os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. A noite em oração. Orou do anoitecer até o amanhecer. E quando foi de manhã, ele foi consagrar os 12 apóstolos. Consagrou 11. E o 12º foi Judas Iscariotes. Aleluia. Depois de uma noite de oração. Depois de uma noite de oração, ainda botou no carro dele Judas. Aleluia. Imagine se não orar. Glória a Deus. Imagine se não orar. Depois de uma noite de oração, ainda bota Judas no carro? Imagine se não orarmos. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Então, irmão, nós vemos aqui a tolice. Nós vemos a tolice de Acabe. Se enganar, sem visão, sem discernimento. A igreja de Deus precisa de discernimento. A igreja de Deus precisa de luz. A igreja de Deus precisa da guia, da direção do Espírito Santo. Glória a Deus, para discernir quem é, quem não é. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas nesta noite, eu pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, eu profetizo o dom de discernimento na vida de todos os que estão ouvindo esta palavra. Glória a Deus. O dom de discernir, o dom de enxergar, o dom de ter a graça de Deus para enxergar quem é leal, quem não é, quem é verdadeiro, quem não é, quem é hipócrita, quem não é, quem é soberbo, quem é arrogante, quem é prepotente, quem quer destruir as famílias, quem quer destruir o ouro, quem quer destruir a prata e quem quer até rapar o pó de Samaria. Deus dará discernimento. Aleluia. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Que o Espírito Santo dirija nossas mentes. Porque o pobre do Acabe disse: é meu irmão. E deu a mão a ele e colocou no seu carro. Aleluia. Meus amados irmãos, por que Acabe fez isso? Falta de fé. Nós vamos já encerrar. Porque, irmãos, a Bíblia não diz, mas a história conta, que Acabe pensou no rei da Assíria. Assíria. Que era um reino acima da Síria e acima de Israel, que estava crescendo e que estava tomando conta do mundo. Então ele disse assim: eu vou me aliar com Ben-Hadad, eu vou me aliar com ele, para juntos enfrentarmos o reino da Assíria. Ben-Hadad era rei da Síria. E ele fez essa aliança com Acabe e com Ben-Hadad. Acabe fez essa aliança com Ben-Hadad, pensando em fazerem uma coalizão para se livrar do rei da Assíria. E é interessante que foi achado um documento, uma pedra escrita com uma guerra, em 853, uma guerra que aconteceu em 853. Esse documento está no museu de lá de Londres, no Museu Britânico, provando que houve uma guerra contra a Síria e estavam juntos Ben-Hadad e Acabe. A Bíblia não conta essa guerra, mas há uma pedra no Museu Britânico declarando que houve essa guerra e Ben-Hadad e Acabe estavam juntos contra o rei da Assíria. Aleluia! Quem já foi ao Museu Britânico já deve ter visto, e quem não viu que for, um dia procure esse documento que prova que houve realmente uma guerra entre a Síria e juntos Ben-Hadad e Acabe. Então ele pensou assim: eu vou me juntar com ele. Eu vou me juntar com ele, porque juntos nós poderemos enfrentar o rei da Síria, como de fato aconteceu. Segundo, olha as promessas de Ben-Hadad e Acabe. Vamos voltar para 1 Reis, capítulo 20. Olha as promessas. Capítulo 20 de 1 Reis, versículo 34. Quando Ben-Hadad se encontrou com Acabe, que Acabe colocou no carro, que Acabe acreditou naquelas cordas no pescoço, que Acabe acreditou naquelas roupas de saco fingidas, aí foram conversando na carruagem. Glória a Deus, de mão dadas, né? 2 amiguinhos, glória a Jesus.
Acabe e Ben-Hadad, ou parelha de jarros. Glória a Deus. Vamos ver aí o que foi que ele prometeu. O Ben-Hadad prometeu a Acabe. 34. E disse Ben-Hadad: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. Para aí um pouquinho. O Ben-Hadad, conversando com Acabe na carruagem, agora caminhando os dois, aquela parelha de jarros. O crente sem visão e o ímpio malicioso. Soberbo e arrogante se fingindo de humilde. Aí disse, olha, as cidades, o Ben-Hadad disse, as cidades que meu pai tomou do teu, aí de Israel, eu vou devolver. Eu vou devolver as cidades que meu pai tomou do teu pai há uns anos atrás. Meu irmão, não precisava ele devolver, não. Porque as cidades já eram de Israel. Agora era somente Acabe tomar posse, porque a guerra foi ganha. Acabe ganhou a guerra. Não precisava ele prometer que ia devolver as cidades, não, porque por direito as cidades já eram de Israel. Então esse negócio que ele está dizendo não teve vantagem nenhuma. Porque as cidades já eram de Israel, porque ele mesmo está confessando que o pai dele, no passado, tomou do pai de Acabe, que era Ori. Glória a Deus. Olha, eu vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu. Que bichinho tão bom. Glória a Deus. Mas olha, agora veja que graça interessante a outra promessa que Ben-Hadad fez ao tolo do Acabe. Leia o 34 outra vez. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança e o deixou ir. Aleluia. Disse, tem mais uma coisa, Acabe, o Ben-Hadad, o vigarista velho. Disse, eu vou deixar você abrir, no hebraico, que diz na nossa tradução, diz assim, você fazer ruas em Samaria, faze para ti ruas em Samaria. Na realidade, era abrir quiosques, era abrir entrepostos comerciais. Disse, eu vou deixar você fazer rua de comércio lá em Damasco. Assim como meu pai deixou, assim como meu pai fez comércio lá em Samaria, eu vou deixar você abrir lojas, eu vou deixar você abrir tendas, eu vou deixar você abrir lá nas ruas do comércio de Damasco, que era uma cidade até hoje, agora não que a guerra destruiu, um entreposto comercial, disse, eu vou deixar você abrir umas lojinhas lá nas ruas de Damasco. Tá certo, Acabe? E ele, sim, senhor. Sim, senhor, e sim. Meus amados irmãos, falta de discernimento, promessas falsas. Aleluia. Glória a Deus para sempre e eternamente. Mas que o Senhor nos dê discernimento nesse tempo, que o Senhor nos dê discernimento nessa hora, que o Senhor nos dê entendimento espiritual, os dons do Espírito Santo, porque Paulo disse, o espiritual discerne tudo, e por ninguém é discernido. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor abençoe você nesta noite, que você que não é crente, que você que está afastado, abra seus olhos, que você que está desviado, abra seus olhos, que você que nunca foi crente, que o Espírito Santo abra seus olhos, que você não seja enganado como Acabe foi, aleluia, que o Espírito Santo aclare sua mente, bendito seja Deus, que você se arrependa dos seus pecados e que você não seja enganado por Ben-Hadad, que promete tanta coisa, que promete tanta bênção, até quiosque nas ruas de Damasco, ele promete. Que promete devolver e depois não devolve nada. O inimigo das nossas almas, o Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. Aleluia. Nesta noite você se arrependa dos seus pecados. Nesta noite você se arrependa do que você já fez e volte-se para o Senhor. Aceite Cristo, Ele é a verdade. Agora as promessas de Cristo, elas são fiéis e verdadeiras. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Agora o que Cristo diz na sua palavra é a verdade. O que Cristo diz na sua palavra é a verdade. Aceite-o nesta noite como seu Salvador.